Se a sua dificuldade é montar frases maiores em inglês e que façam sentido, vem comigo que eu vou te mostrar agora como fazer isso. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Bom, vamos falar hoje de conectivos, que são palavras mágicas que a gente usa para ligar duas frases, ligar duas informações e deixar a nossa frase muito mais bonita e soando muito mais natural. Se você já está curioso para saber, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal também e segue a gente lá no Instagram. Além disso, aqui na descrição desse vídeo vai ficar o link do método inglês na prática, o método que vai ajudar você a criar qualquer frase em qualquer tempo verbal e parar de traduzir toda vez que você precisar falar algo em inglês. Beleza, eu separei 10 conectivos para o vídeo de hoje, tá? E depois eu vou fazer uma segunda parte com mais 10 para você conseguir usar todos eles e aprender a conectar as suas frases e conseguir criar uma frase enorme aí. Vamos lá! O primeiro que eu trouxe pra gente é um conectivo de introdução, é ele que vai iniciar uma conversa. E o primeiro pode ser first ou first of all. Esse of e o all, que é of, a gente pode juntar. First of all, first of all. Fala comigo, first of all. Very good. E o que ele significa? Primeiro, antes de tudo, primeiramente, meu filho, antes de qualquer coisa, first of all. Por exemplo, first of all, let's talk about your plans for vacation. Antes de tudo, vamos falar sobre os seus planos para as férias. First of all, let's talk about your plans for vacation. E aí a gente continua. A gente pode falar agora de um conectivo que dá uma ideia de adição, de você acrescentar. A gente pode usar aqui o then ou next. Os dois têm o mesmo sentido, tá? E eles significam então, em seguida, depois, para dar essa ideia de adição de ideia. Por exemplo, first of all, let's talk about your plans for vacation. Then we start to save money. Antes de tudo, vamos falar sobre os seus planos para as férias, então nós começamos a guardar dinheiro. First of all, let's talk about your plans for vacation, then we start to save money. Tá vendo que até a entonação dá uma mudada? Then, next, justamente para passar essa ideia de adição de ideia. O próximo, number 3, é um que com certeza você já viu, que é o também also ou to. E ele também dá essa ideia de adição, mas cuidado na hora de usar, tá? Vamos ver a mesma frase usando also e usando to. Tenta perceber a diferença, ó. We already invited her and we can also invite her sister. Agora olha a segunda frase. We already invited her and we can invite her sister too. A tradução, veja, é a mesma, tá? Nós já convidamos ela e nós podemos convidar a irmã dela também. A diferença é que o also pode ser usado no início e no meio das frases e o to é mais usado no final. Um quarto conectivo que eu gosto bastante é o actually. E actually não é atualmente, tá? Ele é um false friend, não é o que parece. Actually significa na realidade ou na verdade. Por exemplo, I was not going home. Actually, I was going to school. Eu não estava indo para casa. Na verdade, eu estava indo para a escola. I was not going home. Actually, I was going to school. Bora para mais um? O quinto conectivo é o besides. Besides seria o além disso. Por exemplo, besides teaching in German, vamos de novo. Besides teaching German, he also works for a bank. Além de ensinar alemão, ele também trabalha para o banco. Besides teaching German, he also works for a bank. Então, acrescentei mais uma ideia. Além de fazer isso, ele também faz outra coisa. Olha o also aí que a gente acabou de ver, né? Você também poderia usar o to, tá? He works for a bank too. Não ia fazer diferença, não. Já curtiu? Já aprendeu 5. Falta mais 5. Você já curtiu esse vídeo? Então faz favor de curtir. Já clica aqui ó, para você se inscrever também, ativa a notificação, faz essas coisas todas aí que você tem que fazer antes da gente continuar para você não esquecer e dar aquela ajudada na teacher, né? O sexto é o anyway.
Anyway, esse dá uma fluência tão bonita, fica tão natural quando você usa. E o anyway significa, de qualquer forma, em todo caso. Por exemplo, anyway, it's none of your business. De qualquer forma, não é da sua conta. Sabe quando você toca num assunto e a pessoa começa a perguntar um monte de coisa e você fala, anyway, it's none of your business. De qualquer forma, isso aí não tem nada a ver com você, não é da sua conta. It's none of your business. Agora vamos falar de conectivos de oposição. A gente tem aí, por exemplo, o however. E o however seria o nosso entretanto, todavia, contudo. Por exemplo, they said they would arrive around 9 a.m. However, it's raining. Elas disseram que chegariam por volta das 9 horas. Entretanto, no entanto, todavia, contudo, está chovendo. They said they would arrive around 9 a.m. However, it's raining. Mais um. Number 8. While. Esse é bem comum, talvez você já conheça. E o while significa enquanto, no sentido de duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, I always watch TV while I'm cooking. Eu sempre assisto TV enquanto estou cozinhando. I always watch TV while I'm cooking. Tem mais? Tem mais. Esse eu gosto bastante também, apesar das pessoas não usarem muito, que é o instead of. Instead of, que seria ao invés de, para dar essa oposição mesmo na frase. Por exemplo, he drinks tea instead of coffee. Ele bebe chá ao invés de café. He drinks tea instead of coffee. E o 10º e não menos importante, in spite of. In spite of. In spite of. Apesar de. Por exemplo, I will play soccer with some friends in spite of the rain. Eu vou jogar futebol com alguns amigos apesar da chuva. I will play soccer with some friends in spite of the rain. Já tinha ouvido falar desse? Esse eu gosto bastante. Agora eu tenho um desafio para você. Você está vendo aí duas frases e você precisa completá-las com algum conectivo que a gente viu hoje. A primeira frase diz o seguinte: I was talking to you, I was cleaning the house. Cada frase certa vale 5 pontos. Tenta responder e depois me conta nos comentários quantos pontos você fez. Na primeira frase, por exemplo, eu preciso dizer o seguinte: eu estava conversando com você enquanto eu estava limpando a casa. Como que eu diria esse enquanto para ligar essas duas ideias? Que palavra que eu uso? Bom, se você disse que nós vamos usar o while, você acertou. I was talking to you while I was cleaning the house. E nesse segundo exemplo aqui, ele nos convidou para um restaurante japonês, mas eu prefiro comida mexicana ao invés de japonesa. He invited us to a Japanese restaurant, but I prefer Mexican food. Japanese. E aí, que palavra, que conectivo que eu consigo usar nessa frase? Para essa frase a gente vai usar instead of. Instead of. He invited us to a Japanese restaurant, but I prefer Mexican food instead of Japanese. Se você acertou as duas frases, você fez 10 pontos. Conta aqui nos comentários para mim o que você achou desse vídeo e se eu conseguir te ajudar a entender esses conectivos, curte também, tá? E segue a gente lá no Instagram. E eu tenho uma novidade para você. Antes nós tínhamos o método inglês em 21 dias, mas a gente decidiu dar uma reformulada nele e agora ele se chama método inglês na prática. E esse método continua com o mesmo objetivo, fazer você criar as suas frases sozinho. Mas agora você tem 3 cronogramas. Você pode fazer o curso em 21 dias, em 3 meses ou em até 6 meses. Lembrando que o seu acesso é vitalício, então você pode estudar sossegado, sem pular nenhuma parte, estudar direitinho, para no final você conseguir criar suas frases dominando todos os tempos verbais. Thank you so much. See ya!